Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre os livros que chegaram cá à casa durante o mês de outubro. Foi novamente um mês em que eu tive muitos livros a chegarem cá à casa, tanto porque eu estive a comprar para completar algumas coleções e porque saíram alguns livros de autores que eu gosto muito, então estava a antecipar, mas também porque, como houve o encontro, houve alguns livros que me chegaram posteriormente por parte das editoras, mas eu vou passar a mostrar-vos tudo o que chegou cá à casa. Portanto, vou começar pelos já tão aguardados volumes que faltam de Food Wars. Portanto, tenho o volume 6, volume 17 e volume 26, mais 3 volumes que chegaram cá a casa para tentar completar esta coleção. Depois, um livro que, se não me engano, apanhei também nos 60% da FNAC. Tenho aqui Pigmalion ou My Fair Lady. Temos então as duas histórias, tanto a história original de George Bernard Shaw, Pygmalion, and the Tony Award-winning Alan J. Lerner musical adaptation My Fair Lady. E porquê é que este livro está aqui? Porque na verdade ele fala sobre a lenda, o mito de Pigmalion, de como ele construiu uma estátua com uma mulher perfeita e depois lhe deu vida. E eu não sabia que essa tinha sido a história que tinha dado origem ao filme My Fair Lady. No entanto, quando eu li Galateia, como Galateia é inspirada também no Pigmalion, foi a altura em que eu acabei por descobrir essas coisas todas e nessa altura este livro entrou para a minha wishlist. O livro em si não é caro, mas ficou ainda mais barato com os 60%. E portanto é um livro que na realidade tem 2 livros, portanto há que aproveitar. Depois, se viram a minha TBR para a Maratona Voos Literários edição de inverno, este livro aparece lá. É aqui o Despertar para o Amor, da Beth O'Leary, portanto desde outubro que ele está cá em casa, à espera de ser lido. Eu acho que nunca passei tanto tempo com um livro por ler desta autora em casa. Portanto está mesmo na altura de ler, porque eu não faço ideia do que é a história. Desta vez eu não faço mesmo ideia, é simplesmente uma autora que eu adoro. Até agora só me falhou uma vez, portanto tinha mesmo de vir, eu quero ler, quero saber sobre o que é. Eu nem sequer sei a sinopse, eu não sei absolutamente nada sobre este livro. Na realidade, outro livro do qual eu não sei absolutamente nada, mas é um autor favorito, até agora o autor ainda não falhou, tenho aqui O Último Assassínio no Fim do Mundo, de Stuart Turton. Eu amei as 7 mortes de Evelyn Hardcastle, eu gostei imenso do Demónio das Águas Sombrias. Este aqui, tanto quanto sei, acaba por ser um bocadinho mais dentro da ficção científica, menos na parte da fantasia, se bem que os outros também acabam por ter aqui alguma ficção científica, principalmente as 7 mortes. Mas eu estou curiosa, sei a sinopse, não sei, eu vi que o autor ia lançar um novo e saltou automaticamente para a wishlist, porque há autores que funcionam assim para nós e o autor alimenta o parque de diversões da minha mente. As 7 mortes de Evelyn Hardcastle foi chocolate. Foi fogos de artifício por todo o lado. Amei, portanto, até o autor me falhar, vem tudo para cá para casa. Depois tenho aqui o próximo volume de Blackwater, o volume 4, e portanto um passo mais próximo de finalizar esta coleção. Eu tenho estado a comprar à medida que eles têm estado a sair, e portanto, no mês em que saem, eles vêm para cá a casa, e eu eventualmente tenho que pegar nesta coleção, e eles são tão pequenos que eu acho que vou tentar ler os volumes todos seguidos. O próximo livro está cá em casa, na realidade porque eu já ando a ouvir falar dele há vários anos, percebi que ele ia ser traduzido, não me lembro se ele estava na minha wishlist do Book Depository, tenho a ideia que não, mas a verdade é que fiquei sempre muito curiosa com as coisas que eu ouvindo, então é um daqueles em que eu desligo daquilo que as pessoas estão a dizer, para não ter demasiado sobre a história. E portanto eu tenho aqui um passado submerso da Ava Reed, e eu na realidade sei pouquíssimo sobre esta história precisamente por causa disso. Eu tenho andado a ouvir há vários anos as pessoas a dizerem muito bem, pelo menos que gostaram da história, pessoas em quem eu confio na opinião, e portanto estou muito curiosa e quero ver se o leio em breve. E esta edição está muito gira, e não é a edição com as edges, mas é muito bonita na mesma, e portanto curiosa para conhecer aqui a história da Ify Sayer. E depois consegui finalizar mais uma coleção. Portanto, quando eu começar a ler, também vou tentar ler tudo de seguido. Na realidade eu já comecei a ler o primeiro livro e depois acabei por parar porque não estava no momento certo, mas eu hei de voltar a essa história. E então fecha aqui com o quê? Com O Reino das Temíveis, da Kerry Maniscalco. Este é o volume 3 e depois já fico pronta para O Trono dos Vencidos. No entanto, eu já conheço um bocadinho da escrita da autora, gostei, estou curiosa para ver as histórias que ela cria, porque eu acabei por nunca ler um livro inteiro e neste momento já tenho vários cá em casa. Portanto, está na altura de pegar nesta autora e eu espero que 2025 seja o ano em que eu vou conseguir pôr algumas coleções em dia.
Espero mesmo. Vamos fazer disto um objetivo. O próximo livro foi um livro que me causou algum debate interno sobre o que é que eu havia de fazer. Eu tenho a coleção original, a trilogia original, em português. E eu li em português. A tradução do último deixou muito a desejar. Eu fiquei extremamente aborrecida e eu acho que não gosto tanto do último livro como poderia ter gostado, porque a tradução não funcionou, não está boa e o livro devia de ser todo revisto. E a verdade é que eu tenho vários livros desta autora também em inglês. Outra coisa que pesou é o facto de este quarto livro, mas início de nova trilogia, e talvez com isto vocês já saibam mais ou menos o que é, eu não gosto particularmente das capas americanas e gosto das capas britânicas. O que é que acontece? Acontece que a editora portuguesa publicou com a capa americana que eu não gosto, mas voltou ao tradutor que eu gosto, que traduziu os primeiros 2 volumes da trilogia. E portanto eu fiquei no debate interno de o que é que eu faço. Fico com o tradutor que eu gosto e continuo esta coleção em português e vou ficar com esta parte da coleção da autora em português, mas com uma capa que eu não gosto, ou compro em inglês porque eu tenho a maioria dos livros da autora em inglês. E a verdade é que, neste caso em específico, quase tenho peso na consciência por não ter apoiado a editora portuguesa, mas eu acho que muitos de vocês estão a comprar, portanto é um peso na consciência que é assim meio repartido. E eu tenho aqui The Fragile Threads of Power, da V. Schwab, portanto a primeira trilogia de Darker Shade of Magic, ou Uma Magia Mais Escura, eu tenho em português. A tradução do terceiro está horrível, tem erros de continuidade por erros de tradução, além de 25 açoteias, palavra que eu decorei nessa altura da quantidade de vezes que me apareceu em vez de roof e rooftop. Uma palavra regional do Algarve que alguns algarvios não conhecem, é fantástico. E portanto, eu acabei por comprar este acaba por ser uma continuação da trilogia inicial, mas vai acompanhar outras personagens, apesar de nós termos aqui na mesma as personagens de quem gostamos muito dos livros anteriores. E, no entanto, estas capas são as que fazem pandan com as capas que nós tínhamos antes e eu gosto muito mais destas do que das capas novas que, sinceramente, não funciona para mim. Portanto, já me estiquei imenso sobre este livro só para explicar porque é que está aqui em inglês e não em português. No entanto, como eu disse, o tradutor voltou a ser o mesmo dos primeiros 2 volumes, portanto, se alguém estiver na dúvida do que é que há de fazer relativamente à compra em português, a menos que vocês tenham o mesmo problema que eu na capa, eu diria para comprarem em português. E para finalizar as minhas compras, tenho, na realidade, um final de uma coleção também que eu ando há meses, para não dizer anos, a tentar finalizar toda a coleção da autora que já tinha sido publicada e faltava-me um volume. E tem toda uma história por trás, mas eu já me estiquei com o livro anterior, portanto eu não vou contar essa história, mas tenho o volume que me faltava da Robin 9! Portanto, Os Dragões do Assassino, volume 5, da coleção do meio do Assassino e do Bobo, e portanto, olha ele aqui! Pronto, e agora quando eu quiser ir para a Robin 9 para conhecer a história destas 2 personagens, estão cá todos. Eu concluí, já ajudei alguém a concluir, estou feliz da minha vida com esta coleção, está tudo finalizado, tudo, acabou, já não tenho de mexer mais, só tenho de os ler. Tenho de reler o primeiro e ler todos os que estão para a frente. E portanto, como eu disse, aqueles foram os livros que eu comprei, mas depois tenho uma pilha igualmente gigante dos livros que me chegaram cá a casa, seja porque foram prendas ou porque me foram enviados por editoras. E portanto eu vou começar pelas prendas antes de passar para as editoras. Os primeiros são dois livros que a Night me deu, da parte dela e do tio Heartless, pelo aniversário, eu ia para dizer Natal, mas Yule, e portanto tenho aqui 2 que me foram entregues em mão durante o encontro, e portanto tenho aqui Folk, de Zoe Gilbert, e tenho aqui de Patrick Ness, o Burn. Portanto, eu confio muito nas escolhas da Night, portanto vamos ver o que é que sai daqui. Depois, a Maria João Covas tinha recebido um livro em duplicado e ela disse logo que achava que eu ia gostar muito de ler um deles e então deu-me aqui O Restaurante dos Pedidos Trocados, de Shiro Oguni, um livro de não-ficção sobre um restaurante que existe em Tóquio, em que todos os funcionários são pessoas que têm Alzheimer ou algum tipo de demência e, portanto, a grande maioria dos pedidos que vêm para a mesa vem trocada. E as pessoas que vão ao restaurante já sabem isso, ninguém leva a mal, esperemos nós.
e portanto é uma maneira das pessoas que têm demência se manterem ativas e de tentar que não seja tão frustrante para eles quando alguma coisa falha, porque as pessoas que vão ao restaurante já sabem que é uma possibilidade isso vir a acontecer e então supostamente estarão bem e de acordo com essa possibilidade que é muito grande. E portanto estou muito curiosa, é um livrinho muito pequenino, acho que faz aqui um apanhado das histórias de algumas das pessoas que estão ou estiveram a trabalhar no restaurante, além da forma como o restaurante foi criado. Portanto, muito curiosa com este livro, eu acho que vai ser fantástico e ele é muito pequenino. E depois, já que ela estava com Ana Massa e tinha também outro livro duplicado, acabou por me dar aqui O Alquimista, novela gráfica do Paulo Coelho. Eu não tenho certeza se já li O Alquimista, no entanto eu penso que será este que eu li e não O Diário de um Mago, e agora não... Lá está, eu fico muito baralhada com os dois. A verdade é que eu li Paulo Coelho ou O Diário de um Mago ou O Alquimista na altura em que descobri Harry Potter e eu fui completamente enganada pelo título e fui. E portanto, eu sei que já li uma destas duas histórias do Paulo Coelho e portanto estou curiosa para ver aqui esta adaptação para novela gráfica que tem um ar muito mangá. O tipo de desenho é muito oriental. É até curioso, portanto, vou descobrir ou redescobrir este livro, mas em versão gráfica. E depois vou saltar um livro que só chegou a mim no dia 31 de outubro à frente, porque tudo o resto está relacionado com parcerias ou então com o encontro. E portanto, eu na realidade nem sequer abri este livro, mas foi o livro que eu ganhei durante o baile de Halloween da Queimeleira. E portanto, nós tínhamos 3 livros que tínhamos de descobrir quais eram pelo que estava escrito cá fora, e na realidade eu não percebi bem o jogo e portanto concorri aos 3, tanto quanto sei acertei os 3. No entanto, devo ter sido a única pessoa que tentou este, e portanto é o livro que está cá em casa, e portanto eu só sabia que era autora best-seller, romance histórico, protagonista com sentido de humor, conto e escândalos, e portanto fui para o Google porque imaginei que talvez fosse Julia Quinn, mas não sabia qual, e é mesmo o escândalo do Duque, ou o escândalo com o Duque, qualquer coisa assim, na verdade eu ia abrir, mas vou fazer muito barulho aqui, portanto não vou fazer isso. Mas é um dos livros da Julia Quinn que eu ainda nem sequer tirei da embalagem e está aqui, e eu ainda tenho de me estrear com a escrita da autora, portanto, vamos ver. Ora, efeitos diretos do encontro que fiz em outubro, portanto o encontro de criadores de conteúdo literário. Eu tenho aqui 3 livros da arte da autor e eu vou começar por aí. Tenho um livro da Almedina e tenho um livro da 08. Portanto, eu vou começar pelos livros da arte da autor e eu tenho aqui a Universidade das Cabras, que é um livro sobre a Universidade das Cabras, que é um termo que se usa para as pessoas que vão a sítios mais remotos com a escola às costas para ensinar crianças que não conseguem ir à escola. Portanto, eu achei que este livro tinha a minha cara e quando a Wanda me propôs ver o que é que eles tinham no catálogo e o que é que eu queria, este salto à vista, até porque a grande maioria das coisas do catálogo de arte de autor que eu quero estão cá em casa, várias já lidas, e eu gosto muito da seleção que eles fazem de banda desenhada, mas este salto à vista, portanto, ela já está aqui. E a realidade é que eu mandei uma lista, mas não achei que a Wanda fosse mandar vários da lista. E portanto, além da Universidade das Cabras, eu tenho aqui o volume 1 e o volume 2 de Armazém Central, que eu ando também há alguns anos a ouvir só as pessoas a dizerem coisas maravilhosas sobre esta coleção, e portanto a Wanda mandou-me os primeiros 2 volumes e vocês já sabem que nos próximos meses vão andar a ver os restantes a chegarem cá a casa. É assim que as coleções começam a ser feitas, porque vêm parar cá a casa e depois, olhem, alguém tem de as completar, não é? O próximo livro é da Almedina, neste caso da Minotauro, que é a chancela que eles têm para ficção, e este livro era suposto ir para uma pessoa porque as editoras tiveram-me a enviar livros antes e eu levei os livros para fazer sorteio entre todos os participantes. No entanto, os livros da Almedina não tinham chegado a tempo e eles disseram logo então que, em vez de enviarem para mim, iriam enviar diretamente para os vencedores. Mas houve aqui um pequeno problema e, portanto, o livro veio para mim e foi para a vencedora. E acabaram por me dizer para eu ficar com ele e eu fiquei super chateada porque eu não queria nada deste livro, não, nada, não. E portanto, olhem, está aqui Os Gatos da Noite, do Fábio Ventura, que eu ainda não li sequer o livro anterior do autor, Corações de Papel, mas ele estava na lista de compras para entretanto. E chegou cá a casa e eu pensei, que chato.
Portanto, olhem, é isso. Obrigada, Almedina. E o próximo livro foi também de uma série de trocas e baldrocas que acabou por ser também enviado diretamente para o vencedor não recebeu, recebeu outra pessoa e recebeu em triplicado, essa pessoa ficou com um, eu fiquei com os outros dois, dei à pessoa que devia ter recebido inicialmente e acabei por ficar eu também com outro livro, portanto tenho aqui Palato Rico, Palato Pobre, da Joana Barrios, e é um livro de cozinha e eu ainda vou pensar o que é que vou fazer com ele, porque eu tenho imensos livros de culinária cá em casa e portanto eu ainda vou perceber se vou ficar com ele ou se vai chegar algum de vocês aí desse lado. Logo vemos o que é que acontece. E agora sim, chegamos efetivamente aos livros que foram enviados por editoras propositadamente e fora do contexto do encontro. E portanto, o primeiro que tenho para mostrar é aqui A Maldição do John Grisham. Eu ainda não li nada do autor, é um autor que escreve maioritariamente thrillers que têm uma componente passada depois em tribunal, alguma coisa sempre passada em tribunal, e portanto tenho aqui A Maldição, só o poder da justiça lhe pode pôr um fim. Penso que será um standalone, portanto um livro que eu posso ler de forma isolada a todos os outros, e portanto eu vou descobrir este livro e vocês irão saber o que é que eu achei. O próximo foi enviado pela Leia, neste caso pela Asa, e eu tenho aqui O Deus da Floresta, de Liz Moore, um dos poucos desta pilha, que está efetivamente lido, aliás pouco. Sim, porque o próximo também está lido. E portanto o que é que nós temos aqui? Temos um thriller em que uma rapariga desaparece de um campo de férias e vamos perceber que há 15 anos atrás o irmão dessa rapariga já tinha desaparecido mais ou menos na mesma zona. E portanto na altura foi feita uma busca, nunca ninguém conseguiu encontrar aquela criança, tinha 8 anos, e a verdade é que as pessoas daquela cidade acharam muito estranho a postura da família e portanto quando desaparece esta rapariga e é novamente a mesma família, as pessoas ficam todas um bocadinho de pé atrás e não sabem muito bem o que onde pensar, e é uma história que nos está contada da perspectiva de várias personagens diferentes, em vários momentos diferentes da história, e isto é algo que eu vos vou falar depois quando falar sobre o livro. Foi o livro com que eu finalizei 2024 e eu não podia ter finalizado de forma melhor, sinceramente. Portanto, depois vou falar sobre ele, mas ficam já a saber que é um thriller que acaba por envolver uma família, mas também várias personagens à volta, e que fala muito sobre questões de hierarquia social, portanto é ficarem atentos. O próximo livro foi-me enviado pelo Livros Horizonte e eu agradeço imenso, porque eu solicitei este livro muito sem saber o que é que iria acontecer, se iriam dizer sim ou não. Não é habitual ver pessoas a receberem livros da Livros Horizonte, e a verdade é que eu vi este livro e eu precisava deste livro na minha vida, e portanto tenho aqui a arte de gostar de ler, de Carlos Nuno Granja, Ousar, Refletir e Apontar Soluções Práticas para a Leitura. Um livro que tem várias reflexões do autor sobre a leitura em Portugal, sobre a forma como nós aprendemos a ler, a forma como nós motivamos as crianças para ler e, no fundo, a perspectiva do autor, enquanto professor, enquanto mediador de leitura. É um livro que eu acho que é muito para pais, professores e mediadores de leitura, portanto, se calhar para o público geral não vai ter muito interesse, até porque o final do livro são dicas efetivas ou ideias de como orientar oficinas de leitura, ou então alguns desafios feitos diretamente aos alunos, coisas que se podem fazer em sala de aula ou então coisas que podem ser feitas em família. Portanto, eu acho que é um livro muito direcionado para esta população que trabalha diretamente com crianças e que quer de alguma forma refletir sobre a forma como tem feito esse trabalho até agora e a forma como está o estado da leitura e de compreensão de texto no país. E portanto, um livrinho muito pequenino, está cheio de apontações e eu vou falar sobre ele eventualmente aqui ainda durante este mês. E o último livro foi-me enviado de surpresa pela Porta Editora, neste caso pela Singular. Tenho aqui Todos os Tons de Blue, O Amor Pode Matar-te ou Libertar-te, de Marie-France Leger, ou Leger, não sei muito bem, nem sei muito bem qual é a origem da autora, porque também não diz, e é um livro que acaba por falar aqui um bocadinho de luto e na forma como às vezes nos apoiamos em alguém para tentar ultrapassar os momentos menos bons da vida. Portanto, temos aqui duas personagens que se vão tornar inseparáveis e este livro explora a forma como dois corações partidos se podem reconfortar, como duas almas quebradas podem encontrar a felicidade além da dor e como amar-nos a nós mesmos pode ser o único caminho para amar alguém
doa a quem doer. Portanto, eu estou curiosa, é um livro que eu tinha visto a capa e tinha achado interessante. Não estava nos meus planos mais diretos de fazer chegá-lo cá a casa, mas eu agradeço à Singular porque eu tenho quase certeza que vou gostar desta história, principalmente pelas temáticas, portanto, vamos ver. E portanto, estes são os imensos livros que chegaram cá a casa durante o mês de outubro. Como vocês sabem, porque eu já disse várias vezes desde que comecei estes vídeos, eu tenho de começar a ler coisas que estão cá em casa para perceber o que é que fica, o que é que vai, o que é que mantém espaço nesta estante, o que é que eu posso querer ficar, mas posso embalar e seguir para a casa dos meus avós, onde estão guardadas as coisas que eu não consigo ter aqui nesta casa de momento, e portanto eu tenho mesmo de dar alguma vazão aos livros, que é para poder continuar a entrar alguns livros, porque não há espaço, tenho estalagmites. Eu geralmente dizia estalactites, depois fui ver o que é que vem de cima e o que é que vem de baixo, e são estalagmites. As estalagmites de livros que me estão a nascer do chão e que eu devia de arrumar, mas para isso preciso de espaço, e para ter espaço preciso de os ler, que é para poder tirar os que não forem para ficar e poder ganhar espaço nas estantes. Portanto, é isso. Digam-me nos comentários se o vosso mês de outubro foi controlado. Não digo descontrolado ao ponto do meu, mas compraram mais livros do que tinham pensado inicialmente. Têm algum destes livros aí em casa por ler? Já leram? Alguma coisa que vocês acham que eu vou efetivamente gostar? Ou que achem que se calhar não vai passar no teste de ficar cá em casa? Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!